Olá, o episódio 26 do Pode Crer está começando. Eu sou a Tiele Ehlert e eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você tem feito com aqueles planos que estão na gaveta? Você tem sofrido com distâncias entre expectativas e realidade? Fique calmo, que nesse episódio vamos oferecer caminhos possíveis para uma vida pessoal e profissional mais organizada. Não é mesmo, Nayaja? Pois é, Tiele, existem muitos planos que não saem do papel por aí, né? Tem também aquelas ações que dão super errado porque não foi bem planejado. Eu sou Nayaja Vasconcelos e este é o Pode Crer, o podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. E para iluminar este bate-papo de hoje com criatividade e estratégia, recebemos a Elaine Andrade e a Denise Arruda Oliveira, que são especialistas quando o assunto é planejamento eficaz. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Meninas. Prazer estar aqui com vocês. Bacana ter vocês aqui, Que bom, meninas. nós também estamos muito felizes. Legal. Bom, como todo bom plano é acompanhado de uma trajetória, eu quero começar esse bate-papo sabendo um pouquinho mais de vocês, meninas. Denise e Elaine, contem um pouquinho pra gente quem são vocês e como o planejamento estratégico passou a ser entendido como uma parte da profissão de vocês. Como é que vocês colocaram isso dentro da profissão de cada uma de vocês? Bom, vou começar contando então a minha história aqui para vocês, né? Eu sou formada em comunicação social, é desse mundo que eu conheço a Tiele, e enfim, eu comecei a me organizar mais, né, a entender mais sobre planejamento para uso pessoal mesmo, né? Durante a minha adolescência, eu comecei a ser organizada financeiramente, porque eu queria realizar alguns sonhos, né? Então, eu sempre estava ali calculando e planejando e tudo mais, né? E aí, na fase adulta, eu fui percebendo que eu precisava me organizar também em relação ao meu tempo, né? Não só apenas ao financeiro. Porque, naturalmente, eu sou uma pessoa mais bagunçada, naturalmente, eu sou uma pessoa um pouco mais procrastinadora. Então, isso me incomodava bastante, né? Porque eu falava assim, gente, eu tenho tantas ideias, mas eu começo e paro, nunca vou até o final com elas, né? E aí eu comecei a estudar sobre planejamento, sobre produtividade, e uma das coisas que me incomodava muito, mas isso assim já nos últimos, uns 7, 8 anos atrás, né? Uma coisa que me incomodava muito sobre a produtividade é que geralmente os teóricos do assunto são homens. E eles não levavam em consideração alguns fatores muito importantes, que é o ciclo menstrual feminino. Então, a gente não é produtiva igual a um homem. Nós temos os nossos ciclos. A cada semana a gente está de um jeito, o nosso cérebro funciona de um jeito, porque de acordo com a nossa fase menstrual, a gente também modula o nosso raciocínio, e aquilo eu fui percebendo e fui criando estratégias para usar comigo. E conforme eu fui usando essas estratégias comigo, algumas amigas começaram a pedir ajuda. Ah, Elaine, eu quero organizar tal coisa, me ajuda também. Ah, eu tô vendo que você tá se movimentando dessa forma. Eu vi que você tá estudando. E aí elas começaram a me incentivar a gravar vídeos e mostrar o que eu tava fazendo no meu Instagram. Não, fala aí o que você tá lendo, conta pra gente, divulga. E eu comecei de forma muito despretensiosa a fazer isso, né? Foi ali por... Isso já é um parênteses na minha história, né, que eu tive burnout em 2016 por excesso de trabalho, né, isso aí é uma outra história, né. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente a gente comenta sobre isso. Então, após esse burnout, após o meu filho nascer também, que eu percebi, nossa, eu tenho um mundo de coisas para fazer, um mundo de coisas para dar conta, e tenho estudado muito sobre isso. Por que eu não faço disso uma renda extra também? E aí eu comecei a abrir meus primeiros processos de mentoria em 2019. Na época era só para mulheres. E eu só falava sobre produtividade e gestão do tempo e planejamento pessoal. Era a área, né, macro ali que eu falava. E comecei as mentorias ali. Desse processo das mentorias, eu comecei a me especializar cada vez mais. Aí eu fui atrás das certificações mesmo, para poder trabalhar com isso, né, de forma mais profissional. E aí foi então que eu tive minha formação em análise comportamental, coach executivo, enfim, várias outras, né, gestão de projetos, gestão de processos, né, e várias outras certificações, como neuroeducação,
finalizei, graças a Deus, finalizei psicanálise e psicologia, que era uma especialização também que eu já estava aí há um tempinho estudando, justamente para conseguir ampliar o meu leque de atuação, né? E ali por 2021, mais ou menos, eu comecei a entrar nas empresas, atuando nas empresas para ajudar as equipes a se tornarem mais produtivas por meio de um planejamento, de uma gestão de si mesmo, né? E eu costumo dizer que a produtividade, ela não é comprar um planner bonitinho, coloridinho e canetinha colorida, nem nada. A produtividade, ela é um estilo de vida. Não tem como uma pessoa ser organizada no trabalho e desorganizada em casa ou vice-versa. A pessoa produtiva, ela é produtiva no todo, porque uma coisa não funciona sem a outra, né? Mais tarde a gente fala sobre isso também, né? Mas foi aí que o planejamento, né, que a gestão entrou na minha vida. E desde 2021, continuei me especializando. No ano passado, a gente resolveu unir as forças, né? Denise estava numa frente de trabalho, eu estava nessa, e a gente tinha projetos em comum, e a gente resolveu unir forças e montar nossa sociedade, né? Que é a Concentra Soluções Empresariais. Legal. E você, Denise? Então, eu também sou comunicóloga, sou formada em comunicação social, mas com ênfase em publicidade. Eu, desde a faculdade, me apaixonei muito pelo marketing. Então, foi o momento em que eu fui me aprofundando no planejamento. Inicialmente era por conta do TCC, né? Vamos fazer o planejamento de marketing, mas assim, foi uma coisa muito apaixonante. E eu sempre fui muito detalhista, por quê? Porque eu tenho toque. Então, quem tem toque quer todas as coisas organizadas. Aí você tem que fazer o quê? Planejar e estruturar. Um Excel, meu amor, amo Excel. Desde comecei a fazer estágios nos Excels maravilhosos. Então, assim, o planejamento meu veio disso. Então, eu me especializei em planejamento de marketing. Comecei a trabalhar com isso. Era um momento em que o mercado era bem ruim, né? As pessoas não valorizavam muito quem estava começando. E aí eu fui trabalhando para outras pessoas e sempre entregando muito e tendo ponto com reconhecimento. Por quê? Porque realmente eram equipes que tinham líderes ruins, enfim, a gente sabe que acontece isso. Eu me especializei em marketing, eu sou especialista em marketing, e aí depois que eu me deparei com essa questão de lideranças ruins, eu quis me especializar em gestão empresarial, que aí foi quando eu fiz um processos gerenciais, eu tenho especialização de processos gerenciais, e aí foi aumentando esse aprendizado aí, cada vez mais entendendo sobre. E aí a gestão empresarial também veio na minha vida, mas de uma forma não tão bacana, porque eu precisei estudar sobre gestão empresarial quando eu tive uma empresa e não deu certo. E não é porque faliu, é porque não deu certo, porque eu não tinha gestão nenhuma, entendeu? Eu tive uma empresa chamada Maria Gracinha, que eram doces gourmets aqui, a gente chegou a ganhar prêmio de melhor doceria. Eu lembro. Só que a gestão era péssima. E eu tava ali, não, gente, não é possível que eu não vou dar conta, eu sou publicitária, como assim? Eu sei fazer planejamento. Só que não, e aí eu fui vendo que aquilo ali, ou eu fechava, sabe aquela coisa que a gente sai, fecha a cortina antes do espetáculo acabar? É mais ou menos isso que eu fiz. E aí eu fui estudar, eu falei, não é possível, agora eu preciso saber fazer gestão direito. E aí eu me aprofundei muito nesse estudo. E eu percebi que eu já fazia muita coisa certa, que era o planejamento, só que eu não conseguia encaixar as duas coisas ali. Eu enxergava que eram duas coisas distintas, e não. A gestão, quando a gente tem a gestão de um negócio ou da sua vida, você tem ela planejada, porque se você acordar, porque eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas o planejamento não é para mim. Eu não tenho empresa, ou a minha empresa é pequena, ou eu só sou um funcionário da empresa, por que eu vou planejar? Gente, a gente planeja, você abre o olho. Tem que planejar o dia. Você sabe exatamente o que você vai fazer. Se você vai primeiro levantar, ou primeiro você vai fazer sua oração, ou você vai escovar o dente primeiro, ou você vai comer primeiro, ou você vai tomar o banho. Isso é planejar. Você já tem a sua atividade toda organizada, então você já planeja. E aí, você precisa só entender e ter esse conhecimento de como levar isso para dentro do seu trabalho
ou isso para dentro da sua empresa. E o mais importante é você entender que você tem que fazer isso antes de abrir a empresa. Porque que muitas empresas acabam quebrando, porque a Maria Gracinha, em vez de fazer o planejamento, e eu sabia, tá? Que planejamento a gente faz antes, mas eu não consegui, eu fiz o planejamento, só que eu não consegui gerir o planejamento, porque fazer o planejamento é uma coisa. Muitos clientes, são duas coisas que a gente percebe que o cliente se perde. Quando a gente faz um planejamento e entrega para o cliente, ele fica assim, tá, e agora tá tudo certo. Não, ele tem que pôr em prática o planejamento. Não tem o que fazer se você pegar o planejamento e guardar na gaveta. E o que eu fiz foi isso, eu peguei o planejamento e porque eu não tinha tempo, porque eu não geria direito, eu não fiz o planejamento acontecer. Então o planejamento ele precisa existir, mas ele precisa ser colocado em prática, entendeu? Então, são executado. Então, são duas etapas diferentes. A pesquisa de mercado, que também já é outro assunto, mas assim, são coisas que os clientes acham que está feito, pronto, resolveu a minha vida. Pronto, sucesso vai acontecer, entendeu? Então, assim, o planejamento, são etapas muito corriqueiras do seu dia a dia. Que quando você entende isso e percebe, e aí a Elaine falou uma coisa que realmente é muito importante, que eu acho que todo mundo passa por isso, da procrastinação. Da gente falar assim, eu não sei para onde que eu tô indo, meus dias não sei o quê. Se você não tem estruturado o que você quer, quando você quer e aonde você quer chegar, você não consegue. Você vai ficar ali no automático. A Elaine fala uma frase que eu acho muito interessante, que é quando a gente fala assim, que os dias passaram muito rápidos. Essa semana passou muito rápido. Passou rápido. É porque você nem sabia o que você estava fazendo. Você só foi vivenciando a semana, no automático. Porque você não tinha planejamento nenhum da sua semana. Então só foi acontecendo. Na verdade, muito erroneamente, às vezes as pessoas acham que elas têm planejamento. O que a gente escuta de pessoas falando assim, não, mas tá tudo aqui na minha cabeça. Gente, planejamento mental e nada é a mesma coisa. Porque a nossa mente, ela prega peças. Ela vai superestimar atividades que não são tão importantes assim, mas porque é gostosinho, porque é legalzinho, porque é o que eu quero fazer naquele momento, e vai subestimar coisas que são realmente importantes, mas são chatas, dão trabalho, vai ter que mexer ali na minha zona de conforto, então eu não quero fazer. Então, planejamento mental e nada é a mesma coisa. Então, quando a gente tá nesse ritmo acelerado, não, mas eu sei o que eu tô fazendo, eu tô acordando, eu tô indo pro meu trabalho, lá no meu trabalho eu tô entregando, eu tô fazendo o que tem que ser feito, como que você tá dizendo que tá no automático? É automático, é uma rotina que pra você já tá ali todo no esquema, né? Eu vou acordar às 6, às 6:30 eu saio de casa, né? E tem todo esse ritmo. Tá, mas isso tá te levando onde? Onde que você vai chegar com esse tipo de rotina? Se é só isso que você quer, né? Aquele ciclo de acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. Sobreviver, né? Se o sobreviver tá ok pra você, tudo bem, tá tudo bem, né? Não tem certo e errado. Mas para a maioria das pessoas não está. A maioria das pessoas justamente reclama disso. A gente faz uma pergunta, naquele diagnóstico que eu falei com vocês no começo, que é onde você quer estar, você se vê na empresa, nessa empresa que você está hoje daqui a 5 anos, quase ninguém sabe responder. Nunca pensou sobre isso? As pessoas não pensam, mas você sabe onde você quer estar daqui a 5 anos? Ninguém sabe responder. Quase ninguém sabe responder, porque a gente não planeja. A gente precisa aprender que o planejamento ele é a pequeno, médio e longo prazo. De 2, de 5, de 10 anos. Você precisa. Eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. Tá, mas se você tiver, você tem que saber o que você vai... Essa questão de não estar vivo, eu uso assim, ó. Se eu compro uma roupa, eu uso logo. Porque se eu não estiver viva amanhã, eu já usei. Mas o planejamento de vida, você precisa ter. Porque você pode... É aquela história, né? Eu vou gastar todo o dinheiro porque o mundo vai acabar. Aí o mundo não acabou. Não acabou, acabou. Então, você precisa saber. E tem que planejar. E tem que planejar. Pouco você exato. Isso é uma coisa bacana, porque o planejamento, ele não precisa ser robotizado. Você vai fazer um planejamento, mas você precisa... E isso, tanto o planejamento pessoal como de empresarial, você precisa constantemente avaliar. Então, por que é importante o planejar?
e principalmente na área de comunicação e marketing, que existe um envolvimento de dinheiro, de verba. Você vai criar um planejamento de marketing, normalmente a gente cria de 6 meses, né? Hoje em dia não se cria mais de 3, antigamente até se criava, porque por conta das redes sociais. E não existe nenhum retorno em marketing antes de 6 meses, porque você tem que fazer todo um trabalho ali de marca, de reconhecimento. Então, antes desses 6 meses, você não consegue ter um retorno do que você está fazendo. E todo mês você precisa avaliar. Você precisa avaliar se realmente aquela comunicação foi atingida, se teve o público que você precisava que voltasse, se não, você tem que reorganizar para fazer as estruturações. Então, nisso você para de perder dinheiro à toa. Porque se você só faz o planejamento e vai fazendo sem avaliar constantemente, você não consegue saber aonde que foi que não deu certo e refazer, reorganizar e reajustar para os próximos passos. Tem passos que a gente não precisa estar avaliando o tempo todo, mas alguns precisam, e isso é bem importante ali nessa correção. E dentro dos nossos processos de mentoria, não só os empresariais, mas os individuais também, né? Para quem busca aí uma transição de carreira, para quem busca crescer dentro da carreira que já está, a gente também vai fazendo um mapeamento do que pode dar errado, né? O que a gente chama de planejamento A, B e Z. Né? O A é o plano A mesmo, né? O B não é um plano A. O plano B são as intercorrências, os obstáculos que podem surgir que vão te atrapalhar a realizar o plano A. E o plano Z é aquele plano assim, deu tudo errado. Deu tudo errado, e agora, né? Como que eu vou me reerguer se der tudo errado? E o mais engraçado de tudo é que quando a gente está criando o plano Z, as pessoas acham que, nossa, vai dar tudo errado, eu vou falir, eu vou passar fome, eu vou não sei o quê, não vou ter onde morar e tal. Quando a gente tá criando o plano Z, ela percebe assim, não, mas não é tão ruim assim. Eu consigo. Não, eu consigo, mano. Talvez eu tenha que perder um pouquinho, né, minha qualidade de vida, diminuir o nível da escola das crianças, comer menos iFood, né, mas a pessoa percebe, não, peraí, eu dou conta. E quando ela percebe que ela dá conta do plano Z, dá mais gás e mais motivação para ela fazer o A dar certo, porque daí ela percebe que eu tenho a perder, mas não é tanto assim. Né? Eu vou conseguir me reerguer. Então, dentro de um planejamento, quando a pessoa para fazer um planejamento, aí ela percebe que tem os obstáculos. Tem gente que acha, eu fiz planejamento, então nada de errado vai dar na minha vida, né? Então... como se for... É um milagre. É um milagre, né? Vai dar tudo certo. Não, justamente o planejamento serve para você saber o que fazer se der algo errado, né? Como reagir às pressões ali dos obstáculos que a gente vai ter no dia a dia. Isso, inclusive os planejamentos mais completos precisam existir scripts, né? Porque aí, se isso aqui não der certo, eu vou para onde? E é exatamente, o esquema que a gente faz dentro do... Eu que vim do marketing, a gente fazia estágio e telemarketing era o estágio do ano, né? E aí a gente tinha um script. Se ele falar, não, eu vou para onde? E o planejamento tem que ter isso, porque vai acontecer intercorrências. E você tem que saber para onde você vai ali a partir desse momento. Verdade. Sabe o que eu queria saber, meninas? O que de fato é um planejamento estratégico? Vamos lá. Vamos lá. Pergunta! Teoria. Vamos lá, vamos pra teoria, A gente tá então. falando de planejamento, né? Mas o que é exatamente? Tá, vamos lá. Vamos pensar numa empresa, né? E eu quero que quem tá nos vendo e nos ouvindo pense em si mesmo como uma empresa, caso não tenha uma, né? Porque, na verdade, a gente deveria se tratar assim, todo mundo. Mas, quando a gente fala em planejamento estratégico, vamos começar pela segunda palavra, estratégia. O que é estratégia dentro de uma empresa? É eu saber que tipo de empresa que eu sou, que tipo de parceiros eu tenho, quais são os meus recursos financeiros, o que é que eu vendo, o que é que eu compro, onde eu quero chegar, né? Que tipo de... Eu quero ser reconhecida como? Eu quero ser a maior empresa de Cuiabá, eu quero ser a mais ágil, eu quero ser a mais eficaz, eu quero ser a mais bonita, eu quero... A gente tem que saber o que a gente quer, né? Isso para qualquer carreira, para qualquer vida, para qualquer empresa. Então, isso é estratégia. Quando eu reúno todas essas informações,
né, básicas ali, de onde eu quero chegar, como eu quero ser reconhecida. A tal da missão, visão e valores entra da parte da estratégia. Então, assim, qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são os meus valores. Quem faz curso de marca pessoal, tem lá um módulo, né, que você tem que saber identificar quais são os seus valores pessoais, qual é a sua missão como pessoa, qual é a sua visão como pessoa. Não é só uma empresa que precisa, né? Então, tudo isso é o que a gente caracteriza como estratégia. O planejamento estratégico é como eu vou fazer essa estratégia ser executada. Então, eu vou pegar tudo aqui, todas essas... bonitinha, e agora eu tenho um dossiê Elaine Andrade, esse aqui é a minha missão, minha visão, meus valores, esse aqui são os meus recursos financeiros, esse aqui é o que eu sei vender, o que eu sei oferecer, isso aqui é o que eu não sei fazer ainda, mas vou aprender, isso aqui são meus pontos fortes, esse aqui são os meus pontos fracos, esse aqui são os meus pontos fracos, mas que eu nem preciso olhar para eles, porque não tá me atrapalhando em nada. Então, tudo isso é quem eu sou. O planejamento estratégico é como eu vou executar e juntar tudo isso em metas, em atividades, em tarefas no dia a dia, para eu alcançar o meu objetivo final. Então, eu costumo dizer que a gente tem um objetivo final na vida que é um troféu, né? Eu quero chegar neste lugar para alcançar este troféu. Mas para alcançar este troféu, não adianta nada eu falar assim, nossa, tem gente que no final do ano faz a lista de resoluções de ano novo, né? Em 2025 eu quero ficar rica. Ficar rica é o objetivo final, né? Mas como que eu vou fazer para ficar rica? Como que eu vou chegar lá? Né? Então, o planejamento estratégico ele vai traçar essas atividades, essas metas, essas tarefas, para que ao longo de 2025 eu execute tudo aquilo que está ali para eu alcançar esse objetivo final. Então, isso é um planejamento estratégico. E aí, agora, como a gente já falou do estratégico, eu vou falar dos outros 2 planejamentos que são muito importantes, que é o de marketing e o de comunicação, que também são coisas diferentes. Quando a gente analisa como uma empresa, e como a Elaine falou de empresa, não ser só empresa física mesmo, mas todos nós somos uma marca. Então, a gente se vende de alguma forma, seja para ter um relacionamento, seja para ter um emprego, seja para ser uma empresária, ser uma mãe, o que for que seja. A gente precisa se vender. E não é vender na conotação ruim, não. É vender porque a gente precisa se colocar no mercado de alguma forma. E aí entra o marketing pessoal todo. Então, o planejamento de comunicação, ele serve para quê? Nós temos aqui o planejamento estratégico. Eu já sei qual é a atividade que eu vou chegar para fazer para chegar no meu troféu. Mas eu vou comunicar com quem? E de que forma? Então, o plano de comunicação, ele é exatamente para isso, para eu saber como que eu vou conversar, sentar e conversar com a Thierry para vender o meu currículo para trabalhar na empresa que ela está liderando. Então, eu não posso falar com uma linguagem que não tem nada a ver com ela. Ou como que eu vou vender um produto para alguém sem saber as dores dele, sem saber qual é a forma que eu vou conversar ali com ele, de que forma eu vou chegar nele, qual é o Instagram que eu tenho, porque eu vou falar muito de rede social aqui, mas eu sou a pessoa do marketing antigo, tá? Eu falo muito do marketing raiz, porque hoje em dia se esqueceu do marketing offline e só fala do digital. Mas eu sei que a maioria, como eu preciso saber da comunicação da maioria, eu sei que se eu colocar muitas vezes aqui, a rede social fica mais fácil para entender. Então eu preciso saber em qual Instagram eu vou achar aquele público. Qual que é o meu cliente ideal? Quem que eu quero achar? Então, eu preciso saber como comunicar com ele. Não adianta eu ir lá e falar de uma forma formal para vender um tênis, sabe? Então, isso é um planejamento de comunicação. Então, dentro da estratégia toda para chegar lá no troféu, eu preciso criar planos de como chegar. E o plano de comunicação é um deles. Eu vou traçar a comunicação, para quem que eu vou falar, como que eu vou falar, em que horário eu vou falar, em quais canais eu vou atingir, se é só no online ou se eu vou usar o offline. Se eu vou fazer um outdoor para falar com ele, porque ainda existe, gente, outdoor. Olha que legal. Ainda existe rádio. Ainda existe rádio, ainda existe TV. Mas isso é o plano de comunicação.
E aí, tá, fez o plano de comunicação. Ah, tá bom. E agora tem mais o marketing? Tem, porque marketing, ele faz parte da comunicação. Mas ele é uma coisa diferente, porque eles são estratégias e ações que você precisa fazer para instigar desejo ao consumidor. O marketing não vende nada. Ele instiga o cliente ao consumo. Gente, por favor, de forma certa, sem enganar ninguém. Mas tem que existir. Então, sabe aqueles pilares que a Elaine falou? Missão, visão e valores? Sem esses pilares, o marketing não trabalha. Porque eu não sei como fazer ações de marketing e qual comunicação usar se eu não souber como é a empresa. Qual é a visão e a missão da empresa? Qual é a sua missão? Você está aqui na Terra para quê? O que você quer ser? Reconhecida como o quê? Se eu não souber isso, eu não sei como comunicar. Eu não sei como te vender, entende? Então, aí assim, aí eu crio esse planejamento de marketing, que é o que eu falei que normalmente a gente faz de 6 meses, porque aí lá vão ter ações. E aí ações online e offline. O que é ação offline? Eu tenho uma loja. Quais ações eu vou fazer dentro da loja para chamar promoção, queima de estoque, vai ter lá, é um pet shop, vai ter lá uma tarde de degustação de ração. Isso tudo é marketing, que hoje em dia tem ficado mais esquecido, mas que ainda é muito importante para dentro da empresa. Então, todas essas ações, todos esses outros planejamentos, eles são guiados para quê? Para chegar no troféu. Entende? Então, assim, o planejamento, ele precisa vir acompanhado de todas as suas estratégias ali, para o final ele conseguir pegar o troféu e levar para casa. E meninas, quando a gente está falando de planejamento, e a Nay até perguntou sobre o que é, né, esse beabá mesmo que vocês estão falando para a gente, mas eu queria entender qual seria o primeiro passo, porque a gente fala aqui de tudo isso, e aí o empresário pequeno, médio empresário está lá ouvindo vocês e falando assim, meu Deus, e aí, o que eu faço, né? Qual que seria o primeiro passo para o empresário começar a pensar isso? Bom, a primeira coisa que um empresário precisa entender é que ele não precisa dar conta sozinho. Se ele conseguir pensar isso, se ele conseguir sair dessa bolha, ele já está dando um passo gigantesco. Porque a maioria dos empresários, dos pequenos empreendedores, eles ainda acham que eles precisam dar conta de tudo sozinho para depois começar a delegar. E, na verdade, é o contrário. A pessoa que não começa a delegar no momento certo, ela não vai conseguir crescer. Que provavelmente foi o que aconteceu com a Maria Gracinha. Exatamente. Porque ela estava no operacional, ela estava fazendo os doces, ela estava fazendo os bolos, ela estava fazendo a comunicação, ela estava fazendo a entrega, ela estava fazendo tudo. Era tudo meu. É tudo pra mim. A hora que sobrar um dinheirinho, eu começo a delegar. E aí o dinheirinho não vai sobrar nunca, porque você não está conseguindo focar. Não, já que a gente falou em Maria Gracinha, uma coisa muito importante dos empresários entenderem é que ninguém vai fazer como você. Tá? Não existe isso. Eu não vou contratar porque ele não vai fazer bem feito como eu. Não vai. E quem disse que você faz bem feito? Aí entra o outro ramo da nossa empresa, que é o treinar. Você tem que treinar o seu colaborador para ele saber. Também não adianta querer que o colaborador sabe fazer ou entenda o que está na sua cabeça. Exatamente, adivinhe. Se você não eu tenho aqui todas as estratégias da onde eu quero chegar. Mas você não fala para o seu colaborador aonde ele quer chegar. E aí dá isso. Então, treinar também é muito importante nesse processo, tá? Mas tem aquela frase também, eu preciso saber fazer até para poder ensinar o isso é real. Óbvio, isso é real. Óbvio. Né? A pessoa, ela precisa entender os fluxos, os processos da empresa dela. Ela precisa, mas ela precisa entender que fazendo tudo sozinha, primeiro, ela não vai fazer 100%. Ela não vai conseguir dar conta, gente. Nós somos seres humanos, não somos robôs, porque além da empresa, né, que ela precisa dar conta, ainda tem as funções de vida pessoal, né, que já é bastante coisa, inclusive, né? Se a gente não trabalhasse, a gente já ia ter muita coisa para fazer na vida pessoal. Então, entender como funciona não significa que você vai fazer aquilo para sempre o resto da sua vida. Significa que eu posso contratar alguém e ir fazendo rodízios, né? E tentando entender como que funciona. Enfim, existem várias estratégias, né? Para o empresário continuar olhando de perto, né? O que está acontecendo. Mas, voltando à pergunta da Tiele, né? O primeiro passo. Então, se a pessoa conseguir entender
que ela não precisa dar conta sozinha, que ela precisa de ajuda, que ela pode ter uma ajuda, já é um grande passo, tá? Como que como pode ser essa ajuda, né? Por processos de consultoria, por processos de mentorias, agências de assessoria que ajudam muito nisso também, né? A nossa própria empresa ajuda muito para a pessoa encontrar, né, o que ela tem que fazer primeiro. Então, geralmente, a gente começa com um pequeno empresário dentro do processo de mentoria, porque a maioria não sabe nem dizer onde quer chegar. Né? Eu vou delegar, mas eu vou delegar qual função? Uhum. Eu não sei o que eu tenho que delegar primeiro. E geralmente, quase 99,9% das vezes, a pessoa quer delegar uma função que não tem necessidade. Geralmente. Eu vou só dar uma adendo aqui. Na hora que a gente está fazendo lá o plano de negócio, é importante ter detalhado oh, meu Deus, perdi a palavra. Não. Os setores da empresa. Uhum. Porque, eu sou sozinha, eu sou um microempreendedor, só eu que vou fazer tudo sozinho. Mas se você não sabe quais são os setores que a sua empresa precisa ter para fazer o fluxo de trabalho, na hora que você for delegar, você não sabe qual é o mais importante, que é o que a Elaine está falando. Mesmo que seja uma empresa Mesmo pequena, que seja uma empresa pequena. Tem setor numa Tem empresa. Mesmo que você Tem seja. setor na empresa de uma pessoa. Mesmo que você não seja empresário. Se você é um profissional e quer melhorar, você precisa entender que você tem setores. Por quê? Porque você tem que fazer a sua parte do marketing, você precisa fazer a sua comunicação, você tem que fazer o seu financeiro para, eu preciso estudar para melhorar. Então, você vai ter que fazer cursos. Como que eu vou fazer esse curso? Eu vou organizar meu financeiro, entendeu? Então, são setores para fazer com que o fluxo de trabalho seja feito de forma correta. Aí, no momento em que ele for falar, não, agora eu consigo delegar, ele vai saber aonde ele fica melhor, que normalmente o empresário ele tem que ficar na estratégia, que é dele, e delegar as outras funções. Mas ele, quando é pequeno, ele precisa entender, não, qual que eu sou melhor, que se eu não fizer, nesse momento a empresa não vai andar, para poder saber delegar os outros. Isso que eu queria entender, porque você falou, ele quer delegar algo que não é necessário. O que, por exemplo? Assim, me dá um exemplo de... Geralmente ele quer delegar atividades que ele acha chato de fazer. Isso aqui é chato de fazer, então eu vou delegar. Mas às vezes é uma função, vou dar um exemplo, né? Às vezes, a pessoa não gosta de fazer as funções financeiras da empresa, né? Emissão de nota fiscal, ficar naquela mediação com contabilidade e tudo mais, né? É chato, né? Eu acho, particularmente. Vocês têm um sócio, você foi pra sócio fazer. É chato, mas se você for olhar o custo para você contratar alguém ou contratar um escritório que faça isso, é um custo elevado. Você pode arcar com este custo elevado agora dentro da sua empresa? Ou seria melhor, né, pegar este custo que você, né, colocaria ali num BPO financeiro, por exemplo, para contratar de fato um assistente para ajudar no operacional, para produzir mais, para vender mais, ou um vendedor, né, pegar esse mesmo custo e colocar ali no vendedor. Então, a pessoa, quando ela não tem isso bem mapeado, a tendência é pegar aquilo que ela acha chato e delegar. E aí é um custo que vai pesar, porque ela vai continuar, ela vai estar ali, né, que é a rodinha do hamster, ela vai estar ali na corrida, linda ali na rodinha do hamster, e não vai estar vendo resultado, não vai estar gerando lucro para a empresa dela, porque ela ainda está sobrecarregada, ela só delegou uma parte que ela achava chata, mas que no fim das contas ela levava 2 horas por mês para fazer. Exato, não faz diferença. E aí ele vai ser a figura daqueles memes que tem na internet sobre a vida do empresário, né? Eu resolvi ser empresário e agora eu não tenho tempo para nada, eu não tenho, não sei o que, eu não tenho férias. Gente, todo mundo tem, tá? É só se organizar. Se você tem a estruturação, a organização, você não fica nesse desespero. Você pode até não ter como tirar férias sempre. A gente sabe que existe outras coisas por trás, a questão financeira. Quando você investe numa empresa, você tem que esperar o tempo de retorno. Existe todo um processo. Mas não é correto você não ter tempo para nada. Isso não é correto. Porque você vai estar o quê? Apagando incêndio o tempo todo e não vai estar fazendo nada das estratégias para chegar no troféu. Então, precisa ter essa preocupação aí de analisar dessa forma. Elaine falou que o planejamento é para você estar preparado para o inesperado, né? Como é que você faz? Como é que a gente lida com essas mudanças, assim, inesperadas? Você tem
você planejou e não foi nessa linha aqui, foi para cá. Como lidar com essas mudanças? Uma das questões que a gente trabalha muito dentro das mentorias empresariais, né, dentro do coach executivo, é justamente ter inteligência emocional. É uma das habilidades mais importantes hoje em dia. Por quê? Pensa na figura lembra aquela figura do chefão, né? Uhum. O chefão, a moda antiga, acontece o imprevisto, o que ele faz? Explode, grita e acha culpado, e xinga, e resolve o problema? Não, geralmente aumenta esse problema, né? Quando a gente tem inteligência emocional, a primeira coisa que a gente sabe que tem que fazer é explodir um problema. Não adianta eu sair louca tentando resolver. Eu tenho que parar o que eu tô fazendo e analisar. Eu tenho que entender que naquele momento eu preciso ser fria para parar o que eu tô fazendo e analisar. Tá certo isso? Aquela coisa, tá certo isso, né? Algo de errado não está certo. O que tá acontecendo aqui? Por que isso aconteceu? Onde foi que eu errei, né? E aí você começa esse processo de análise mesmo, de entender o fluxo. Não, vamos olhar o fluxo para trás, né? Onde que aconteceu o erro? Tem uma equipe? Então vamos achar onde que aconteceu o erro. Foi uma falha de comunicação? Foi uma falha de logística? Foi uma falha de não sei o quê? A gente identifica o erro. Identifiquei o erro, agora eu vou consertar o erro. Mas é um trabalho muito de inteligência emocional mesmo. Tem problemas que serão mapeados dentro do planejamento? Tem. Tem problemas que a gente consegue ter uma mínima previsibilidade, né? Por exemplo, assim, a questão econômica no país pode ser um problema? Pode, mas eu sei exatamente como vai estar daqui 1 ano, 2 anos? Não sei. Né? Eu tenho uma previsão, tem estudos, né, de economia que podem dar ali um possível cenário, mas eu não tenho a certeza daquilo, mas eu posso deixar ali já mapeado que se a inflação alcançar tanto, eu vou ter que mexer no valor do produto assim. Se ela não crescer tanto, eu posso manter minha margem de lucro assim. Então, são estratégias que a gente vai utilizando. Só que é tudo feito com muita calma, né? Com muita paciência. E na hora que explodir mesmo o negócio, eu tenho que lembrar de voltar lá, né? No manualzinho e ver, não, peraí, eu lembro que eu pensei sobre isso. O que eu anotei? Não adianta fazer o planejamento e guardar na gaveta. Aí a gente consegue identificar aí que o fluxo de trabalho, ele é muito importante em todas as etapas, né? Sim. Porque se aconteceu o problema e eu não sei aonde exatamente que foi o problema, se eu não tiver um fluxo, um passo a passo, que eu faço aqui, eu falo que o fluxo é igual, você tá indo para uma fazenda e tem todas as porteiras. Aí você chegou na primeira porteira, estava aberta, você entrou na segunda, estava trancada. E cadê a chave do cadeado? Quem não deu a chave do cadeado? A pessoa que não te entregou ou você que esqueceu de pedir? Era para ficar aberta ou era para ficar fechada? Colocaram a porteira antes ou depois daquele percurso, entendeu? Então é todo um processo. Aí a gente volta lá no de você acordar e saber o que está fazendo. Se você não tem o passo a passo, você não tem como controlar os erros e rapidamente ajustar. Aí você perde o quê? Dinheiro. E não só dinheiro, dinheiro mesmo em espécie, mas o tempo. Então, o planejar, ele é a medida para você economizar dinheiro. Exato. Sabe o que eu queria saber? E de quem que é essa responsabilidade do planejamento estratégico, independente se é uma empresa pequena, média ou grande? Porque, assim, muitas vezes fica restrito à liderança, à turma do topo, né? É o dono ou é todo mundo? Vocês lembram que eu falei? Executar, todo mundo coloca a mão na massa. Vocês lembram que eu falei que o cargo ideal pro empresário é na estratégia, né? Então, assim, ele que tem que ser a pessoa ali junto com a criação do planejamento estratégico. A gente já falou aqui que ele não precisa dar conta de tudo, ele pode contratar uma assessoria para fazer, mas vai ser um trabalho onde todos vão ter o alcance, não que todos precisam fazer. O empresário, ele não precisa passar para os seus colaboradores, mesmo a liderança, tudo. Todas as estratégias que ele está tendo ali. Mas a liderança precisa saber o que foi definido. Quais são as estratégias que ele vai usar para chegar no troféu. Por quê? Porque é a liderança que vai ser ali a segunda escada
para fazer com que as atividades realizem. Então, eles precisam saber quais são as estratégias que ele vai ter que fazer. Aí, de lá vem os colaboradores que vão fazer a mão na massa, entendeu? E aí tem que ter essa mensuração constantemente através do fluxo. Porque aí dentro do planejamento vai ter lá as etapas. Primeira etapa, vai fazer tal coisa. Ah, não deu certo, vem para cá. Deu certo, vai para lá. Segunda etapa, entendeu? E aí aí é muito importante ter no planejamento quem vai ser responsável por cada etapa e quando. Isso precisa existir. E aí eles vão colocando, é como se fosse um calendário de realização do planejamento. E aí é feito junto ali com a equipe, tem toda uma programação. E pensando assim, que pessoas que participam da criação do planejamento, né? Aí vai depender do tamanho da empresa. Quando a gente pensa em empresas maiores que têm cargo de diretoria, por exemplo, geralmente são presidente, diretores, né? Ou é o dono da empresa e seus diretores, são os cargos de alta liderança que criam o planejamento estratégico. Quando é uma empresa pequena, que não existe, né? Não tem cargo de diretor, tem o dono, o gerente e os funcionários, né? Vamos pensar numa loja. Numa loja grande, tem o dono, tem a figura do gerente e tem os vendedores, os atendentes. Quem que participa? Geralmente é só o dono mesmo que faz. Aí ele treina o gerente e o gerente treina os seus funcionários para que todos estejam ali a par. O que não pode acontecer? É aquela canetada, né? Gente, a partir de agora o planejamento é esse, sigam. Né? Tem que ter uma conversa. Isso vai dar errado, né? As pessoas não vão comprar a ideia, é muito difícil. O que a gente orienta a fazer é que depois que é criado o planejamento estratégico, sejam feitos treinamentos de apresentação dessa estratégia, né? Principalmente da cultura da empresa, né? Que é a missão, visão e valores. Exato. Tem muito colaborador que não sabe a missão e valor da empresa. Ele tá ali, né? Eu consegui esse emprego, tá legal. E vou ficar aqui. É bacana, o ambiente é bonitinho, é gostosinho, o ar-condicionado funciona super bem, né? Mas ele não entende a cultura daquela empresa, né? E quando o funcionário não entende a cultura daquela empresa, para ele se desmotivar é muito rápido. E para ele se desmotivar e começar a desmotivar os outros também é assim, né? É muito rápido também. Então, todo mundo precisa estar no mesmo contexto. A gente falou do planejamento estratégico e de como ele deve ser feito. E eu queria que vocês contassem quais são os erros mais comuns que vocês encontram. Se vocês já foram dar uma consultoria em alguma empresa que já tivesse ou algo nesse sentido, ou até de mentoria mesmo de pessoas, que erros que são comuns e que as pessoas precisam evitar ou se atentar para não cometerem? Vamos lá, tem alguns assim, os que eu acho primordiais, né? Quando a gente cria um planejamento estratégico, a gente tem que levar em consideração o que aquela pessoa quer. Eu já vi muita gente contratar empresas, né, de consultorias e falar assim, mas a consultoria me entregou um planejamento que eu não quero executar porque eu não quero isso. Ele falou pra mim que tem mercado, que é muito legal, que eu vou ficar rica. Mas eu não quero. Mas eu não quero. Então, assim, você tem que levar em consideração o perfil da pessoa, o estilo de vida que ela quer levar com aquilo, que tipo de empresária ela quer ser, como que ela quer que a empresa cresça, que tipo de reconhecimento quer para a empresa. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, quando um planejamento não leva em consideração essas questões mais comportamentais e emocionais, é muito difícil da pessoa executar porque ela não vê sentido naquilo. E dentro disso que a Elaine está falando, é bem legal a gente entrar num ponto de que ninguém abre uma empresa ou procura um trabalho só para ser feliz, assim, eu adoro fazer isso e não quero ganhar dinheiro. Gente, é mentira. É mentira. Aí tem, né, eu falei isso porque aí chega aquelas consultorias, mas qual é o seu principal hobby? A palavra que começa, vamos monetizar. Vamos monetizar. Não é, gente. Eu quero saber o que vai me dar dinheiro. Aí dentro do que vai me dar dinheiro, eu posso até escolher ali o que eu tenho mais aptidão. Ou aí você pega o seu hobby, vai fazer isso de um trabalho e você começa a detestar o seu hobby. Você passa a detestar o hobby. Porque até o hobby vai ser coisa você vai gastar dinheiro com ele e não vai. Então, assim, aí você vai aprender a olhar o que você tem mais aptidão. E normalmente, a aptidão não é o que você é especialista, tá?
Você tem aptidão com aquilo. Aí você vai pensar assim, eu posso me aprofundar aqui nisso aqui para estudar mais, para ver, entendeu? Então, um erro que é bem normal aqui é isso. A pessoa quer fazer o que gosta. Não é sempre. Porque a gente sabe que tem a premissa aí, de que quem faz o que gosta não trabalha, não tem aqueles lances assim, entendeu? Mentira, trabalho igual. Mentira! Você gostar vai te dar mais gás pra ir. E aí, você pode começar a gostar, gente. É igual dizem que a gente, às vezes, num relacionamento, a gente não gosta 100% da pessoa ou não aceita tudo. Você vai aprendendo a conviver com aquilo. No trabalho é igual, no que está te dando dinheiro é igual. Você vai aprendendo e tendo a maturidade ali emocional para ir fazendo com que aquilo dê certo. Então, esse também é um erro de ir atrás do que você gosta e não do que te dá dinheiro. Você vai frustrar. Vai chegar um momento que você vai frustrar, que você vai falar assim, nossa, eu fiz um planejamento aqui, não deu certo, porque não tá dando dinheiro, ou não tá legal, eu não tô curtindo, mas porque também vai para esse lado. Vai pra esse lado. E um segundo erro, assim, bem importante também, é não colocar prazo no seu planejamento. É você dizer, eu quero alcançar tal coisa. Ponto final. Quando você quer? Quando você vai fazer? Precisa. Todas as atividades, todas as tarefas, todas as metas, elas precisam ter prazos. Eu vou fazer um curso. Quando? Eu vou estudar tal coisa. Quando? Que horas? Como que vai? Na semana, em miúdos ali, né? Não, eu vou estudar toda segunda, quarta e quinta. Eu vou fazer prospecção de cliente na terça e na sexta. Eu tenho que colocar prazo, eu tenho que colocar horário, senão eu não vou fazer. E isso, gente, é natural. Não tem nenhum ser humano super abençoado e vai falar assim, não, eu não preciso colocar prazos porque automaticamente eu faço. Não, você tem que colocar prazo. A gente não funciona dessa forma. O nosso cérebro, ele não é assim. Ele não foi programado para ser tão executor assim. Gente, mas e aquela pessoa que faz muitos planos? Eu senti uma pergunta mas pessoal porque agora. você... Lembra que eu falei de que a gente fala que, nossa, a semana passou. É porque você, na verdade, não tá planejando aquilo. Da forma correta, E né? talvez é porque você não quer aquilo ali, tá? Porque quando a gente quer realmente alguma coisa, a gente coloca como prioridade. Dentro de um planejamento, eu quero fazer uma viagem para Londres daqui a 6 meses. Ai, gente, é exatamente isso que eu quero. Então você tem que ler o planejamento. Eu não ia falar que eu tinha esse dom também assim dentro do planejamento. Então, se você não coloca, faz essa leitura do que você quer e o que você vai fazer, tá? Eu quero ir para Londres daqui a 6 meses. Eu sei falar inglês. Primeiro ponto, né? Não, tá, então tá bom, não vai dar tempo de se aprender, mas o que eu vou fazer? Eu vou levar um Google Tradutor, eu vou aprender pelo menos as palavras mais básicas ali. Tá, eu preciso levar quantos para gastar lá? Eu vou ficar onde? Eu vou fazer quais passeios, gente? Eu já tenho passaporte? Já tem passaporte? eu vou viajar, chega lá e falar, Senhor, eu quero entrar. Eu sou amiga do rei, da rainha. Então tem que ter todo esse processo. Planejar é isso. Se você não está executando, é porque talvez não seja o que você queira. Então o que você vai fazer? Vai pegar lá todos os seus planos, todos os seus sonhos, as suas vontades e veja o que realmente é mais importante para você. Não que você vá jogar fora os que não sejam, mas talvez esteja na hora de você colocar e priorizar, fazer ali, aí já é outro assunto, né, da gestão de tempo. Aí a gente entra na gestão, já é outro. Eu vou perguntar justamente isso, o que a gente tá aqui, a gente tá no final de outubro, tá gravando aqui na metade de outubro, Sim. E pensando já no final do ano, tá, porque eu já tô lá em dezembro organizando minhas férias, mas eu quero saber o seguinte, a gente falou de empresas, né, de empresários, de pequenos empresários, mas a gente também falou de pessoa física, né? E eu acho que esse planejamento veio muito nessa questão de gestão de tempo, e eu sei porque a Elaine ensina isso, que tem que ser a semaninha bonitinha. Como é que é a pessoa física, né? O colaborador dessa empresa, ou alguém que tem algum plano de crescer na empresa, ou de, enfim, né, de fazer o que for no seu dia a dia. Como é que faz um planejamento? A gente tem que aprender a ser autogerenciável. Isso é uma habilidade
fundamental e primordial nos dias de hoje. Para quem está procurando emprego, para quem quer crescer na carreira, a pessoa precisa aprender a ser autogerenciável, que é aquela questão de eu não preciso ter alguém ali mandando eu fazer ou dizendo o que é importante para mim o tempo todo. Eu tenho que entender onde eu quero chegar dentro dessa empresa, que função que eu quero ter dentro dessa empresa, e eu mesmo olhar para aquilo tudo e falar, tá, eu acho que esse curso é interessante, meu dia, ó, minha manhã, eu tô passando minha manhã inteira só tomando cafezinho com um colega, eu vou fazer um networking ali, faço outro networking lá, e quando eu vi, passou a minha manhã e eu não trabalhei. E eu preciso fazer essa autoanálise para entender como melhorar a minha gestão do tempo. Né? Tem muita gente que fala assim, eu preciso fazer hora extra todo dia. Eu vou falar uma coisa, na nossa empresa, a gente é conhecida assim, eu sou a dura e a Elaine é boazinha, mas na verdade não é, a gente é ao contrário, mas isso aí, tudo que ela falou é assim, resumindo, seja adulto, senhor, faça o que tem que ser feito, não adianta ficar, porque a culpa, eu não sei, não, a culpa é sua, a culpa é só sua, você tem que ser adulto e entender que aquela coisa, as suas atitudes é só você que tem que fazer. A empresa não me dá oportunidade, você tá amarrado na empresa? Você não pode sair? Não, e o que você tá fazendo? Ou você tá pronto para aquela oportunidade? Tem muita gente que só reclama das coisas, mas não faz, não melhora. Tá olhando pro trabalho do colega em vez de olhar pro próprio trabalho para ver se tá evoluindo, se tá entregando.